Olá, galera. É, Muita gente pedindo para eu fazer um vídeo sobre a Renascença. Veja só, gente, é um tema extremamente amplo. Eu só tenho entre 22 e 24 minutos, porque meus vídeos têm esse padrão, né? Não quero cansar demais vocês. E eu vou tentar aqui, então, fazer um resumão dessas ideias que acontecem na Renascença. Primeiro dizendo por que esse título, Renascença, depois falando da mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, em seguida falando da mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, ok? Vamos lá, por que Renascença? Renascença porque os pensadores, os intelectuais do século XVI estão sobretudo preocupados em retornar aos antigos conceitos, valores, conhecimentos estabelecidos na Grécia antiga, né? A famosa cultura greco-romana antiga, era uma cultura que valorizava a geometria, valorizava a matemática, valorizava a harmonia, valorizava o homem. E aí a gente já entende porque na Renascença vai haver uma mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Durante toda a Idade Média, os intelectuais, em geral ligados ao clero, valorizavam sobretudo Deus. E todas as discussões eram feitas a partir do que Deus pensava, e o que Deus pensava chegava até nós através da igreja. Então era uma cultura toda centrada, né, nos valores eclesiásticos. Agora, na Renascença, esses intelectuais, esses pensadores, esses artistas estão propondo uma retomada a partir da cultura clássica grega e centrada no homem. Por isso é um antropocentrismo no lugar do geocentrismo. Esse antropocentrismo vai aparecer de diversas formas. Por exemplo, na pintura. Na pintura, as imagens deixam de ser aqueles ícones puramente simbólicos, sem relevo, sem pretensão de parecer saltar da tela, e representando os anjos, representando os santos, representando a divindade, e sem uma preocupação com a natureza, porque tudo é visto a partir de um ponto de vista divino. E veja, a Idade Média, seguindo Santo Agostinho, que seguiu Platão, considera o mundo terreno como menos importante do que o mundo celestial. Você se lembra, né? Para Platão, a verdade está no mundo das ideias. Então, para a igreja medieval, a verdade está no céu. Isso aqui é um lugar de passagem, de provações. Então, não tem por que representar isso aqui com tanto realismo, porque isso aqui já é sombra, ok? Na Renascença, isso é retomado. Então, os pintores querem mostrar a natureza como ela é, querem mostrar o corpo humano como ele é. E aí vocês vão ver as quatro tartarugas ninjas, né? Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo, pintores fantásticos, né? Cujas cujas imagens nas telas parecem saltar, né, de tamanha ilusão que a tridimensionalidade da pintura passava. Nesses mesmos artistas, nós vamos encontrar também escultores famosos, né? Não dá para falar da Renascença sem falar de Michelangelo, né? Imagens como a Pietà, como Davi, como Abraão, existe uma obsessão pelo detalhe nessas obras, né? Tanto nas pinturas quanto nas esculturas. Na música também vai haver uma mudança significativa, porque a música monocórdica de uma única linha melódica vai ser substituída por uma música que tem
três linhas melódicas que se entrecruzam, né? De novo, olha só, a tridimensionalidade. Então, existe toda essa preocupação em dar materialidade, dar corpo às coisas, né? O corpo, e sobretudo o corpo humano, assim como a natureza, deixa de ser, na Renascença, instrumento de pecado e passa a ser objeto de especulação e de investigação científica, né? Leonardo da Vinci vai fazer dissecações de cadáveres, vai propor novas máquinas, ou seja, a mente humana começa a se libertar daquele obscurantismo dogmático, porque todo mundo tinha medo de desagradar a igreja e porque toda a sabedoria já estava contida no livro da Bíblia. Agora essa ótica mudou. Falando em livro, nós temos os humanistas que escreveram obras imperdíveis, né? Recomendo a vocês, eu vou citar 3 obras, todas são pequenininhas, você lê numa tarde cada uma delas. Deixa eu pegar Thomas Moros, né? Thomas Moros escreveu a Utopia, uma palavra criada por ele, né? Para significar um lugar que eu não sei onde é, né? Utopia, e que entrou para a nossa cultura, né? Como uma palavra se referindo a qualquer sonho de uma civilização melhor. Pois bem, Moros propõe na sua obra Utopia uma cidade em que, veja, são propostas a redução da jornada de trabalho, a prisão de criminosos, mas esses criminosos vão pagar, quando presos, com o seu trabalho, a educação é proposta como algo para todos. O Moros também propõe uma sociedade em que não há essa discrepância entre os mais ricos e os mais pobres. Ele assume que não dá para ser todo mundo igual, mas ele diz não precisa também ser tão desigual, né? Ou seja, Moro já estabelece aqui uma diferença entre desigualdade e diferença, né? As pessoas podem ser diferentes, podem ter profissões diferentes, podem ter ganhos diferentes, mas não precisa ser tão desigual. Então, veja, ele está desenhando uma nova sociedade, né? No mesmo caminho, nós temos Erasmo de Roterdã, que vai, numa obra satírica, né, o Elogio da Loucura, vai criticar os padres, os intelectuais, os próprios humanistas, grupo a que ele pertence, vai criticar a teologia, vai criticar a filosofia, porque ele vai dizer o seguinte: nós não estamos procurando as verdades, nós somos falsos, nós somos hipócritas, nós somos pedantes. Então, veja, ele está escancarando as mazelas da sociedade, em vez de ficar olhando para o céu e dizendo, olha como nós devemos ser, ele está dizendo, olhe como nós somos, né? Então, é uma coisa mais da realidade. Uma outra obra maravilhosa é Tommaso Campanella, que apresenta uma cidade fantástica também, só que essa já tem uma estrutura comunista. Veja só, século XVI, hein, gente? Virada para o século XVII. Acho que foi em 1602 que Tommaso Campanella publicou a Cidade do Sol, entrando no século XVII. Ele propõe uma sociedade comunista. Inclusive, nessa cidade, imaginem vocês, ele propõe o poliamor. Tão radical ao ponto de os pais não se importarem em saber quem são, quais dos filhos das mulheres com quem eles se relacionavam seriam deles,
porque todo mundo teria claro que tanto homens quanto mulheres poderiam se relacionar com quem desejasse. Bem, nós não temos essa moralidade, né? Não chegou para nós, mas só para mostrar, né, como este pensador está avançado, né, para a sua época. Ele tá saindo da Idade Média, né, gente? E aí ele propõe também uma sociedade em que não existe dinheiro, em que o Estado provê tudo para todos, né? Todo mundo trabalha, mas o Estado é que detém todos os bens, então o Estado distribui para todo mundo. Ou seja, ele está antecipando os ideais socialistas, né, os ideais comunistas que vão ser tão divulgados no século XIX. Lá está Tommaso Campanella propondo na sua obra. Nessa mesma obra, ele fala de cultura, e ele diz que a cultura estaria de tal forma disseminada nessa cidade que todo o conhecimento do mundo estaria escrito nas paredes dos muros, de forma que toda pessoa teria acesso. Ele está lançando aí a ideia que no século XVIII vai ser a enciclopédia, né? Um conhecimento para todos, e nos séculos XX e XXI vão ser o Google e agora a IA, né? Então veja, lá na virada do século XVI para o século XVII, Tommaso Campanella já está propondo todas essas mudanças, né? Eram homens fantásticos. E nesse mesmo ambiente você vai ver então renascer, né? As cidades, algumas cidades vão explodir em riqueza, né? Essas riquezas vão patrocinar as artes, e esses artistas vão fazer ciência, né? Leonardo da Vinci dissecava cadáveres, né? Escondido para conhecer a anatomia, né? Inventou máquinas, propôs projetos fantásticos, alguns que até hoje ainda não se conseguiu exatamente entender o que ele estava propondo, mas os desenhos estão lá. Então foi uma época de pujança, né? No campo da virada do teocentrismo para o geocentrismo, desculpem, no campo da virada do geocentrismo para o heliocentrismo, nós vamos ter a revolução proposta por Nicolau Copérnico, que escreveu sua obra, mas não foi muito divulgada, né? Quem vai divulgar mesmo as ideias de Copérnico é Galileu Galilei. Mas veja, essas ideias de Galileu Galilei, de que o Sol está no centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol, essa ideia de Galileu Galilei está toda apoiada na ideia de Copérnico, tanto que é chamada, né, de Revolução Copernicana, né? A revolução que Copérnico fez no entendimento da antiga concepção, que era a concepção aristotélico-ptolomaica, né? Ou ptolomaico-aristotélica, ou seja, uma concepção que foi desenvolvida primeiro por Aristóteles, confirmada por Ptolomeu, um astrônomo egípcio, e assumida como verdade pela igreja. Então não é que a igreja dizia que a Terra estava no centro só porque a igreja queria dominar tudo. Ela queria. Mas a igreja está dizendo isso apoiada no que existe de mais fino em termos de conhecimento humano. Entende? É Aristóteles, é Ptolomeu, são os grandes sábios que estão dizendo que a Terra está no centro. Mas Copérnico vai e diz não. E Giordano Bruno aceita essa ideia de Copérnico e começa a divulgar essa ideia e vai morrer queimado, porque a Inquisição já estava funcionando. Né? Copérnico não morreu queimado. Por quê? Porque a obra dele não foi muito divulgada. Mas Giordano Bruno divulgou muito a ideia que ele viu na obra de Copérnico. Então, Giordano Bruno vai morrer queimado, uma morte trágica.
E Galileu Galilei vê isso, Galileu Galilei já no século XVII, mas ele tomou cuidado, né, para não se expor tanto, por isso Galileu não vai ser condenado à morte, vai ser apenas condenado a ficar em silêncio. Né? Ó, você não pode mais fazer nenhuma palestra, você está em prisão domiciliar, né? E ele ficou lá, não existia tornozeleira eletrônica na época, ele ficou lá, era uma belíssima chácara, ele ficou lá, continuou seus estudos, morreu lá, continuou escrevendo, mas só, as publicações só foram feitas depois de sua morte. Mas veja, gente, estava dado o pontapé inicial para toda a mudança na concepção de sociedade, com os humanistas, na concepção de astronomia, com Copérnico, com Giordano Bruno, com Galileu Galilei, na concepção de arte, com os artistas, ou seja, a Europa está mudando. No meio desta mudança, nós vamos encontrar também Martinho Lutero, é outra pancada na cultura da época, porque Martinho Lutero vai dizer simplesmente: o Papa não detém a autoridade do conhecimento da Bíblia. A autoridade do conhecimento da Bíblia é de todos os cristãos. Aí foi uma bomba, né? Veja, Lutero rompe com a igreja, logo depois Calvino rompe com a igreja, tempo depois Henrique VIII rompe com a igreja começa a se esfacelar, começa a perder poder, a fé vai cedendo lugar para a razão. Olha só, né? O teocentrismo é substituído pelo antropocentrismo, o geocentrismo é substituído pelo heliocentrismo, a fé cede lugar à razão. A fé não deixa de ser contemplada, viu, gente? Mas ela vai ceder lugar à razão. A fé passa a ser um pano de fundo. E aí começa todo um projeto que vai culminar com um ateísmo intelectual no século XIX. Né? Já no século XVIII, David Hume começa a dar suas cacetadas, mas isso aí é outra história. Então vejam, meninas e meninos, né? Isso foi a Renascença, né? Uma época de pujança, de enriquecimento, de transformações na sociedade, e no meio de tudo isso, como se não bastasse, aparece Nicolau Maquiavel, dizendo que, ao contrário do que falavam os teólogos, que a igreja e o Estado precisam estar em comunhão para que a vontade de Deus se exerça sobre os seus filhos na terra, Maquiavel vai dizer: epa, há duas instâncias aí que precisam ser preservadas em suas especificidades. Existe uma moral que é cristã, e essa moral é para os súditos: não matar, não roubar, não mentir, ser fiel às promessas. Tudo isso está certo, diz Maquiavel, mas isso é para os súditos. Para o rei é preciso uma outra moral, porque o rei precisa garantir o território para o bem-estar da própria população. Então, ao rei, se for para o bem da população, deve ser permitido mentir, deve ser permitido trair, deve ser permitido matar e assim por diante. Isso aí foi de uma revolução absurda, né? Esse pensamento. Mas de Maquiavel a gente vai falar em um outro vídeo, né? Onde eu apresento com muito mais detalhes o pensamento também desse fantástico pensador renascentista. Amores, eu espero ter dado uma panorâmica do pensamento renascentista, e a gente se vê por aí. Forte abraço, beijos de Martinha. Tchau, tchau.